Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é a professora Regina e hoje nós vamos falar sobre ortografia. Vamos falar do uso do mas e do mais. Também vamos falar do a com H e do a sem o H. Segue comigo para os slides. Vamos falar primeiro do uso do mais, com esse i, e com certeza é a palavra que a gente mais gosta de usar no nosso dia a dia, mesmo quando ela não deveria estar lá. Veja o que nós temos aqui. Mais é usado para expressar aumento ou comparação. Mais tem o significado oposto de menos, ou seja, elas são palavras antônimas. Em caso de dúvidas, podemos substituir a palavra mais por menos. Vamos ver exemplos que foram retirados de notícias de jornais. Primeiro exemplo. Alunos do SESI apresentam projetos de casas ecológicas. Isso é muito bacana. Vamos ver o subtítulo. O intuito é tornar o conhecimento mais significativo, mais amplo, mais útil ao aluno. Vamos ver aqui que o mais tem a ideia de aumento, de expressar o aumento do significativo, da amplitude, da utilidade. Em caso de dúvida, substitua o mais por menos, você vai ver que é possível dizer menos significativo, menos amplo, menos útil. Outros exemplos para a gente entender melhor. Quanto mais você se esforçar, mais aprenderá. Se você quiser, substitua por menos e você vai ver que é possível ter uma compreensão do texto. Quanto menos você se esforçar, menos aprenderá. Eu quero ver você mais vezes. O meu time tem mais títulos que o seu. O aluno não entregou o trabalho e não apresentou justificativa. E mais, não compareceu à prova. Esse é um exemplo em que o uso do mais, ele reflete um acréscimo, o que também não deixa de ser um aumento. Fale mais baixo, por favor. Você acha esse assunto mais fácil? Aquele é o meu filho mais velho. E aí, deu para perceber a diferença aí desse uso do mais nessas frases, como é que ele se comporta? Ou seja, indicando um aumento de algo. Vamos agora para o uso do mas, para que a gente possa fazer a comparação. Repara nessa palavra que ela não tem a letra I. Quando é que a gente usa esse mas? Para expressar uma oposição ou uma quebra de expectativa. Essa palavra mas tem o mesmo significado das palavras porém, todavia, entretanto, contudo e no entanto. Então, quando for possível trocar, substituir esse mas na frase por algumas dessas outras palavras, significa que a sua frase está correta, não tenha medo de errar. Esse mas é uma conjunção, tanto quanto essas outras palavras que o substituem. Vamos para os exemplos também retirados de notícias de jornal. No ar, rádio escolar leva diversão aos alunos, mas responsabilidade e boas notas vêm primeiro. Vamos observar aqui nessa frase que o mas, ele está sendo utilizado como uma quebra de expectativa em relação ao que se diz no início da frase. Porque quando o início da frase diz que rádio escolar leva diversão aos alunos, está dando a entender que esses alunos vão apenas se divertir na escola. Mas na sequência seguinte ele diz, mas, e aí quebra com a expectativa do que foi dito anteriormente. Responsabilidade e boas notas vêm primeiro, ou seja, eles se divertem e também vão ter que tirar boas notas além da diversão. Uma quebra de expectativa. Vamos ver outros exemplos. As aulas estão suspensas, mas a aprendizagem não. Repara também nesse exemplo a possibilidade que a gente tem de substituir o mas por aquelas outras conjunções. Eu posso dizer, as aulas estão suspensas, porém a aprendizagem não. Vamos para o segundo exemplo. Marcelo quer comprar um carro, mas não tem dinheiro. Marcelo quer comprar um carro
Puxa, que ótimo, sinal de que ele deve ter dinheiro guardado, né, para fazer isso. Mas veja que a segunda frase quebra com as expectativas da primeira, ela contraria a primeira parte da frase, que diz que ele quer comprar um carro. A segunda parte dessa frase diz, não tem dinheiro. Ou seja, é uma quebra de expectativa ou também uma oposição àquilo que se disse no início da frase. Queríamos ir à praia, mas estava chovendo. Poxa vida, isso é uma grande quebra de expectativa, você se planejar para ir à praia e de repente o dia amanhecer com chuva. Então esse mas, ele apresenta a quebra de expectativa. Lembrando que a gente pode fazer a troca. Queríamos ir à praia, porém estava chovendo. Entretanto estava chovendo, todavia estava chovendo. Meu celular está velho, mas funciona bem. Porém, funciona bem. Se eu digo que o meu celular está velho, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que ele não está mais funcionando. Mas aí, na sequência dessa frase, eu quebro com a sua expectativa e digo, mas funciona bem. E o último exemplo diz, pesquisei sobre o assunto. Ah, então você encontrou, né, professora? Mas não encontrei o que precisava. Percebam que a segunda parte dessa frase, ela vai fazer uma quebra de expectativa em relação ao que eu disse no início dela. E lembrando também que a gente pode fazer as substituições por porém, contudo, entretanto e todavia. Vamos agora para aquele momento especial de testar a sua aprendizagem. Será que você conseguiu entender direitinho a diferença do mas e do mais? Repara nessa primeira frase. Este ano estou... E aí, mais dedicado ou mais dedicado aos estudos? Já pensou na resposta? Vamos lá? Este ano estou mais dedicado aos estudos. Muito bem. Repare que a gente pode trocar pelo menos. Eu estou menos dedicado aos estudos. Espero que não seja o caso de ninguém, hein? Todo mundo mais dedicado. Próxima frase diz assim, divirta-se, mas cumpra com suas obrigações. Vejam aí que divirta-se já cria na gente a expectativa de que minha vida vai ser só diversão. E a segunda etapa dessa frase, a segunda parte diz, cumpra com suas obrigações. Nesse caso, qual vai ser a palavrinha que a gente vai usar? Mas, isso mesmo, divirta-se, mas cumpra com suas obrigações. Porém, cumpra com suas obrigações. Próximo exemplo, o caderno está velho, mas ou mais, vou usá-lo assim mesmo. E aí, caderno velho, cria uma expectativa. Eu vou usar ele assim mesmo, vai quebrar essa expectativa de que eu não ia querer esse caderno. Se eu vou usá-lo assim mesmo, então eu vou usar a conjunção mas. Caderno está velho, porém, vou usá-lo assim mesmo. E mais um exemplo. Quanto mais estudo, mais aprendo. Vejam aí que a gente pode fazer a substituição desse mais por menos. Quanto menos estudo, menos aprendo. Se eu posso trocar pelo oposto menos, então a palavra que eu vou utilizar é mais, com a letra I. E agora a gente vai continuar falando de ortografia, mas nós vamos falar de duas palavrinhas que têm exatamente o mesmo som. Elas só têm escritas diferentes, mas o som é o mesmo. Por isso que a gente diz que elas são palavras homófonas. Elas são pronunciadas da mesma forma, mas têm grafia e significados diferentes. Vamos começar pelo A com H. Esse A com H, ele pode ser utilizado quando a gente está se referindo a um tempo que já passou, a um tempo passado. Vamos ver como é que ele age numa frase também retirada de uma manchete de jornal. Diz assim, vamos ver. Bombeiros combatem há 2 dias incêndio na Serra dos Órgãos. Vejam que ali nós temos um A com H, porque ele está se referindo ao tempo que já passou, ao tempo que os bombeiros já estão combatendo esse incêndio, ou seja, se refere a um tempo passado. Vejam o segundo exemplo. Cientistas estudam DNA da tuatara, espécie viva há 250 milhões de anos. Percebam que os cientistas estão se referindo a um animal que está na Terra
há 250 anos, ou seja, um tempo que já se passou até o dia de hoje. Aliás, 250 milhões de anos é muito tempo. Você ficou curioso para saber que animal é esse? Eu vou mostrar para vocês. Olha ele aí. A tuatara. Ela parece um lagarto, é um tipo de lagarto e vive na Nova Zelândia. Vamos para o próximo uso do A com H. O A com H, ele também pode ser utilizado para se referir à existência de alguma coisa. Então, vamos ver o exemplo aí também numa manchete de jornal. Paraíba estuda protocolo para retomada das aulas presenciais. Não há previsão para a retomada das aulas, mas a Secretaria de Educação prepara um protocolo. Repare no subtítulo aí desse texto, que diz: não há previsão. Esse A com H está se referindo à existência de uma previsão e dizendo que ela não existe. Não existe existência de previsão, ou seja, não existe, não há. Tem o mesmo significado. Esse A com H, então, se referindo à existência de algo. Vamos para o segundo exemplo. Enquanto há vida, há esperança, diz veterana de 96 anos que venceu Covid-19. Vejam novamente o uso do A com H e dessa vez também representando a existência de algo. Enquanto a vida significa enquanto existe vida, existe também esperança. Então, todas as vezes que numa frase você perceber que o A está se referindo à existência de alguma coisa, você já sabe, esse A é com H. E o A sem nenhum H, só o A sozinho, esse tem mais utilizações e a gente utiliza muito mais vezes nos nossos textos. Vamos ver o primeiro caso aí, que é o A sem o H, usado para acompanhar um substantivo. Acompanhe comigo esse texto. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, confirmou que as aulas em João Pessoa não voltarão ainda. Ele explicou que a prefeitura tem conversado com representantes de universidades e escolas. As escolas já estão se organizando para esse retorno e a previsão para o início das atividades presenciais bate com a ideia da prefeitura de João Pessoa. Reparem na presença dos artigos que estão sempre acompanhados de substantivos. As aulas, a prefeitura, as escolas, a previsão, a ideia. Então, esse A sem o H é o famoso artigo, aquele que a gente usa para acompanhar um substantivo, que pode estar no singular ou no plural. No caso de as escolas e as aulas, é o artigo no plural. E no caso de a previsão, a ideia, a prefeitura, é o artigo A no singular. Esse A também pode se referir a um tempo, assim como o A com H. Só que o A com H, ele representa um tempo passado, enquanto o A sem o H, ele se refere a um tempo futuro. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto para a gente entender melhor o que isso significa. É ousado pensar no futuro, mas necessário, quando refletimos sobre que cidadãos estamos formando, enquanto professores de crianças ou adolescentes. O que a nova sociedade esperará do ser humano daqui a alguns anos? Que habilidades precisamos desenvolver nos estudantes da educação básica para que eles estejam aptos a viver, conviver e tomar decisões acertadas no futuro? Percebam que lá no meio do texto apareceu a expressão daqui a alguns anos. Essa expressão daqui a alguns anos, ela está se referindo aos anos que ainda vão chegar, os anos que estão no futuro. Por isso que esse A é sem o H, diferente do H, do A com H, que se referia aos anos ou ao tempo que já tinha passado. Vamos ver mais um exemplo de situação em que a gente usa o A sem o H. E dessa vez ele está sendo usado para se referir a uma distância. Veja um exemplo aí de um texto também retirado de manchete de jornal. Após a explosão brasileira em Beirute, relata solidariedade dos libaneses. Não mereciam essa tragédia.
professora do Amapá estava a 3,5 km do local do incidente que destruiu casas, vias, veículos e matou mais de 130 e feriu 5.000 no país do Oriente Médio. Um trechinho diz que ela estava a 3,5 km do local do incêndio. O que a gente está vendo ali é uma letra A sendo utilizada para se referir a uma distância. É o A também sem o H. E existe um A que vocês gostam de usar bastante, principalmente ali nos mecanismos de mensagem, né, pelo celular, e que muitas vezes a gente escreve do jeito errado. Quando a gente vai se referir, né, expressar uma emoção, um sentimento, o A que a gente usa é com H, mas ele não vem com H antes, ele vem com H depois. Olha lá o exemplo. Ah, que bom te ver por aqui. Ah, entendi. E aí as pessoas costumam escrever lá no WhatsApp, né? Ata, no lugar de escrever a tá, né, para dizer que entendeu aquilo que foi dito. Então a gente vai rapidamente passar pelo nosso desafio. Vamos lá? Há meses que não vejo meus professores, então esse tempo que já passou só pode ser A com H. Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Daqui a algum tempo estaremos juntos novamente. Esse tempo é o tempo futuro, que ainda vai chegar, então é o A sem o H. Próximo exemplo diz assim: em minha escola há muitos alunos estudiosos e inteligentes. Nesse caso, o A se refere à existência de alguma coisa, por isso que ele é um A escrito com H. Muito bem. A escola está pronta para receber os alunos? Vejam ali que a gente precisa de uma palavrinha que vai acompanhar a palavra escola, o substantivo escola. Então, A sem o H. Eu moro a 5 km daqui. Se eu estou me referindo a uma distância, então eu vou usar o A sem o H. E, no fim, vamos testar a aprendizagem com um grande desafio. Vejam aí que a gente tem uma tirinha de onde eu retirei as palavras mas, mais, A com H e A sem H. Vou fazer a leitura e você tenta descobrir aí qual palavra você vai usar em cada um desses espaços. Fiquei sabendo que a metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma. Mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô cara, daqui a 30 anos, não vamos mais ser crianças. Espero que vocês tenham entendido a mensagem da Mafalda aí da sua turminha, tá certo? E estas aí são as respostas, né, com mais da metade. A vantagem, mas daqui a 30 anos e daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. Espero que essa aula tenha sido útil para o seu dia a dia e que daqui para frente, todas as vezes que você for escrever, você se pergunte, é mas ou mais? É A com H ou A sem H? E eu espero vocês na nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau!